Deus. Nós te glorificamos, Senhor. O teu nome está acima de todo nome. Bom dia, igreja. Eu acredito que nem precisaríamos mais de uma palavra. A presença do Senhor, ela fala por si só. Glórias a Deus. Eu vou tentar encurtar, mas mesmo assim falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Às vezes tenho dividido aqui com vocês a dificuldade que tem sido para mim nesses últimos tempos de fazer, de criar, de desenvolver uma palavra a partir daquilo que o Senhor está me falando. E essa semana não foi diferente. Eu tenho me desprendido mais daquilo que eu sempre gosto, que é de criar um esboço, que é de colocar ali começo, meio e fim. Eu gosto disso. Aprendi assim. Mas eu tenho percebido também que o Senhor tem me levado a, por vezes, não se apegar ao esboço. Então, quando eu vejo o pastor Dani sendo impulsionado por Deus para vir aqui e falar o que falou e trazer aquilo que o Senhor está trabalhando no nosso meio, e ao mesmo tempo tomando um tempo no relógio, eu falo assim: a Deus quer trabalhar em mim. Não é sobre o pastor Dani, é sobre mim. Então eu tenho deixado um pouco de querer entender essas coisas, essas manifestações, esse trabalhar de Deus. E essa semana o pastor Dani me avisou, segunda, terça-feira, que eu pregaria hoje. E aí eu gosto de buscar algo na parte de Deus para falar. E eu fiz isso e comecei um assunto e comecei a ir para a Bíblia para tentar criar algo, trazer algo. E o tempo passou e o assunto não continuou. Fiz isso pela segunda, pela terceira e pela quarta vez. Percebia um novo direcionamento, mas via que em algum momento o Senhor não falava mais nada sobre. E nessa igreja aqui, queridos, aqueles que vêm aqui e trazem a palavra, eles têm responsabilidade sobre o que falam. E quando chegou ontem à noite, às 22 horas, eu estava terminando ou deixando de lado meu quarto momento de anotação. Eu falei: Senhor, eu estou cansado, eu vou dormir. Dormi e a 1h eu acordei. O Senhor trazendo algumas coisas ao meu coração e eu falei: eu acho que é agora, né? Só pode ser. E comecei a escrever. E hoje o Samuca falou exatamente a frase que o Senhor falou para mim. E às vezes a gente vem como igreja caminhando num processo de amadurecimento, de crescimento. Então, nós como aqueles que o Senhor tem chamado para trazer a palavra, a gente às vezes quer acompanhar isso, né, pastor Renato? Então, o que foi falado a semana passada? A pastora pregou e a gente quer continuar, quer dar continuidade, porque a gente entende que é um processo de amadurecimento, de crescimento da igreja. E o que o Senhor veio falar comigo nessa madrugada foi de identidade. Eu falo: Senhor, eu não estaria voltando lá atrás.
o Senhor sabe o que faz. Às vezes, há pessoas entre nós que, por mais que esteja aqui há um tempo, ainda assim trabalha a sua identidade em Deus. E há outras que se achegaram a nós há pouco tempo, que precisam ouvir sobre isso. Então imagina só, horas antes de você trazer uma palavra, Deus começa a te dar algo. Então eu comecei a escrever, então eu vou ler bastante aqui, porque eu não vou lembrar. Mas eu também não estou me importando com isso, não é sobre o pastor Vitor, ou a mensagem do pastor Vitor. É sobre o que Deus começou hoje aqui e quer finalizar. Então o tema de hoje ficou identidade e fé. Deus tem me despertado nesses últimos tempos, com todas essas questões que eu acabei de falar, para que a palavra no qual eu gosto muito de ler, de trabalhar, de estudar, não se torne apenas uma palavra. As Escrituras, ela é maravilhosa, ela é rica demais, mas ela nada é se a nossa busca nela for só por informação. Se aqueles que têm muita informação acerca das Escrituras tivesse ganho a salvação já, nós teríamos os teólogos todos salvos. Então não é sobre teologia, não é sobre conhecimento. Mas o Senhor tem falado muito para mim. Essa semana inclusive eu tive um sonho. Eu não vou falar o sonho todo aqui, mas o que o Senhor falou para mim é: talvez você esteja se conformando demais com algumas coisas. E o que nos muda, ou a nossa diferença em relação àquele que não conhece a Cristo, não é o quanto nós conhecemos da Bíblia, mas é o quanto a Bíblia que nós conhecemos é impressa em nós. Então a gente tem versículos, por exemplo, como João 8,32, tão conhecido e tão usado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E parece que esse conhecimento, nós entendemos por vezes que esse conhecimento é um conhecimento superficial. É ler, reler a palavra e ter na mente ela impressa. Nós por vezes não compreendemos o quanto ela precisa descer ao nosso coração, para que de fato ela faça a mudança que precisa fazer em nós. Então o conhecer que está falando aqui, conhecer a verdade, não é sobre esse conhecer superficial, não é ter informação acerca daquilo que eu vejo, biblicamente falando, mas é mais do que isso. É sobre a ação que eu tenho a partir do meu conhecimento. É somente vivendo as Escrituras que nós temos de fato substâncias sendo transformadas dentro de nós. É por isso que a palavra fala, o Senhor Jesus fala que nos últimos dias, ou na sua volta, muitos que faziam coisas para o Senhor, que inclusive curavam no nome do Senhor, pregavam no nome do Senhor, muitos desses se achegarão diante do Senhor, e a resposta que o Senhor dará a eles é: eu não vos conheço. É porque o conhecer aqui, ele não é um conhecer intelectual, mas nós somos chamados para imprimir a palavra em nós. Muitas coisas que acontecem na Bíblia, queridos, a gente precisa compreender isso.
muitas coisas nas quais Deus faz e depois o Deus encarnado, Cristo, faz, não tem a ver somente com algo que Ele veio para fazer e vencer. Sim, Ele veio para isso, mas não só isso. Tempo atrás eu trouxe aqui as 7 vezes em que o Senhor Jesus diz eu sou, no Evangelho de João. Ele não diz eu sou apenas, mas Ele sempre fala eu sou depois que Ele faz algo. Então Ele percebe o que Ele fez, obviamente não foi sem querer, eu estou expressando para que você entenda. Mas Ele faz, e quando Ele faz, Ele fala, Ele diz eu sou. Então Ele multiplica o pão e alimenta as multidões, como o pastor Renato trouxe. E depois Ele diz eu sou o pão da vida. Então aquilo que Ele fala é também o que Ele é. Não há discrepância entre uma coisa e outra. Na verdade Ele faz porque Ele é. É uma identidade definida. Então quando a gente lê a Bíblia, buscando e vendo Deus fazer as coisas, e Jesus fazendo os milagres, nós precisamos entender que, na maioria das vezes, Ele está trazendo, na verdade, princípios para nós. Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a criar todas as coisas, Ele fala, Ele declara. E por vezes nós falamos só isso. Mas não há só a declaração. Há a ação. Ele fala, e nós sabemos em João, no Evangelho de João, que, capítulo 1, que essa fala, essa palavra de Deus é o próprio Cristo. Então nós temos Deus falando a palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo agindo. Não são coisas separadas. Mas quando isso é apresentado para nós, parece que nós somente entramos na história, ou no entendimento da história de que Deus fez, Deus criou. Mas aqui tem princípio. E o princípio que tem aqui é o poder que Deus coloca em nós, como criatura, para que nós também falemos. Mas não só falemos, nós agimos, tenhamos ação naquilo que nós falamos. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. E aí eu quero acrescentar aqui, não é só para que experimenteis, e só assim, somente assim, com a renovação da mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então há aqui um contraponto. Ainda que você seja um cristão, se você se conformar, eu estou pegando aqui, parafraseando essa palavra, se você se conformar com o mundo, eu falo aqui das suas circunstâncias, inclusive, das circunstâncias que você vive. Se você se conformar, você não vai conseguir transformar. É por isso que ele diz, não se conforme. Mas para mudar, para alterar, você precisa ter uma mudança de mente. Eu acho essa palavra tão importante para os nossos dias, porque o que a gente vê menos hoje são aqueles que se nomeiam ou denominam cristãos,
não transformando absolutamente nada nas circunstâncias em que vivem. Eu posso sim sonhar, eu posso desejar, eu posso considerar as promessas de Deus para a minha vida, mas se não tiver transformação de mente, eu não consigo alcançar essa promessa de Deus, a boa, perfeita e agradável promessa de Deus. Então, o princípio que eu vejo aqui na criação de todas as coisas por Deus em resumo, numa palavra ou em duas palavras, não é só a questão da declaração como uma palavra só, mas é o declarar e a ação. Mas o que nós precisamos para ter essas convicções em nós ao ponto de declararmos como fez Deus? A gente vê em toda a história bíblica isso se repetindo. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Nós sabemos que aquilo não é literal. Deus pega o espírito do profeta, leva ao vale dos ossos secos e fala: declara. Então, o declarar para nós, como igreja que nós somos, como salvos que nós somos, como cristãos que nós somos, precisa ser levado muito a sério. Porque eu não sei você, mas as minhas lutas espirituais é o tempo todo o inimigo tentando me calar diante das circunstâncias complexas da minha vida. Então isso é tão verdade, porque se não fosse, o inimigo não tentaria nos abater e nos calar. Então é perceptível também que aqueles que ousam declarar, aqueles que conseguem declarar, aqueles que se veem com autoridade para declarar, são também aqueles que reconhecem a sua identidade. Eu sei quem eu sou, por isso eu faço. Lembra de Jesus? Eu sei quem eu sou, por isso eu faço. Então, identidade e fé é a palavra que o Senhor trouxe para mim hoje e para você também. Agora, o que vem primeiro, a fé ou a identidade? Quando eu pensei nisso, eu falei: eu não vou nem trazer ou debater isso na igreja, porque acho que seria muita informação para trazer. Se a gente falar, por exemplo, da fé salvífica, que é aquela fé que Paulo fala, que nós conseguimos ela através da graça, então ela vem primeiro. Mas a identidade, ela precisa acompanhar essa fé. O caminhar com o Senhor, é por isso que é tão maravilhoso o tempo, os 3 anos e meio que Jesus passa com os discípulos. Não é apenas uma palavra lançada de Jesus aos discípulos, mas é o caminhar, é o estar junto, é o criar neles a identidade. Então, por saber quem eu sou, por nós sabermos quem nós somos em Cristo, por ter a nossa identidade definida em Cristo, a nossa fé vai ganhando nomenclatura, vai ganhando musculação. E aí em Hebreus, eu achei esse texto maravilhoso, eu não quero me aprofundar nele, mas em Hebreus capítulo 4, o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre, aqui é uma mistura teológica,
Ele vai falar sobre o descanso. Só que ele traz o descanso de Deus no capítulo 2 de Gênesis. Ele traz também o que Davi falou acerca de descanso. Ele traz também o povo de Israel, que tinha para eles prometido um descanso, mas eles não alcançaram. E aí ele fala sobre o descanso atual, o descanso no Senhor. As palavras dele são assim, precisamos prestar atenção nisso, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como foi a eles quem? O povo do deserto. Mas a palavra da pregação, ou seja, o evangelho, as boas novas, nada lhes aproveitou. E aí ele diz o porquê. Porquanto não estava misturada com a fé. Eu não sei o que você entende por boas novas, mas a explicação da expressão boas novas, ela é muito ampla. Mas o que o escritor está falando aqui é que as boas novas do Antigo Testamento não é diferente das boas novas do Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento, as boas novas apontavam para o futuro, o Messias que viria. E aqui, as boas novas apontam para o presente. Quem não lembra de João Batista dizendo, chegou. Ele chegou. Então o cumprimento da promessa do Antigo Testamento em relação às boas novas é cumprido aqui, é feito aqui, no Novo Testamento. Mas ele fala do povo de Israel que não conseguiu entrar no lugar de descanso, porque aquilo no que eles ouviram não foi misturado com a fé deles. E as boas novas não é só sobre, embora isso seja algo muito grande, mas não é só sobre a vinda do Senhor Deus em carne e osso para morrer por nossos pecados e nos salvar. Porque quando Ele vem, Ele resgata a nossa identidade. Então, as boas novas é também sobre identidade. Então, o que está falando aqui é se a identidade e a fé não andarem juntas, não forem misturadas, nós não conseguimos entrar no lugar de descanso. E aqui nós podemos definir vários pontos do que é esse descanso. Esse descanso de Deus, quando construiu tudo, quando criou tudo, não é o mesmo descanso que Ele fala dos outros descansos. Não vou falar sobre isso, mas o fato é que a nossa identidade deve andar. Nossa identidade que é impressa em nós através do Evangelho precisa andar com a nossa fé. Não pode uma andar na frente e a outra atrás. Então as boas novas também significa, que é o Evangelho, também significa o resgate da nossa identidade. E aí é por isso que lá em Mateus capítulo 4, a gente vai ver a tentação de Jesus. Jesus está no deserto, o diabo chega nele. E as duas primeiras tentativas do diabo, na verdade é para confundir apenas Jesus. O que ele quer confundir? A identidade de Jesus. É por isso que a expressão do diabo é: se tu és filho. Se tu és filho, faça isso. E depois novamente, se tu és filho, faça isso. Mas o objetivo principal do inimigo era a terceira tentativa. O que ele de fato queria desde o começo era que o Senhor Jesus se curvasse diante dele e o adorasse. Isso também é algo que precisa ser entendido por nós, porque não é sobre algo que aconteceu com Jesus de maneira isolada. Isso acontece comigo e com você, diariamente. É por isso que, nas vezes em que nós estamos mais vulneráveis, espiritualmente, falando assim,
o inimigo vem e quer confundir a nossa identidade. Você é filho. Se você é filho, por que você está passando por isso? Então ele vem com as suas confusões, principalmente nos momentos das nossas vulnerabilidades, e depois ele vem com de fato o objetivo dele. Esquece esse Deus e se prostra diante de mim. Eu dou tudo o que você quiser. Eu quero ir para o final, lendo Marcos 14. Versos 61 e 62. Aqui fala um pouco também sobre essa identidade do Senhor Jesus e mostra para nós a importância de nós sabermos que nós somos em Cristo. O contexto aqui é o Senhor Jesus diante do sumo sacerdote sendo julgado. E a palavra do sumo sacerdote, a pergunta do sumo sacerdote, versículo 61 é assim. Versículo 60 diz assim: levantando o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: és tu o Cristo, Filho de Deus vivo? É interessante essa pergunta porque nós somos perguntados acerca da nossa identidade. E eu quero falar de identidade aqui e não o reconhecimento da paternidade de Deus, queridos. Isso revela quem Deus é para nós. Mas eu estou falando de fato da sua identidade. E a resposta de Jesus é: eu sou. Então, diante de uma morte iminente, diante de uma situação onde Jesus sabia o que ia acontecer, ele não nega a sua identidade. Você é Jesus? Você é o Filho de Deus vivo? A resposta dele: sim, eu sou. Mas o maravilhoso dessa passagem é que Jesus não para por aí. Ele continua respondendo e diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Essa palavra, ela precisa imprimir em nós também princípios, porque aqui Jesus fala quem Ele é. Ele não nega a sua identidade, Ele não tem crise de identidade. Só que Ele não fala quem Ele é. Ele mostra para a gente que a afirmação da identidade dEle é quem vai trazer Ele ou levar Ele aos próximos passos. Então sim, eu sou. Sim, eu sou. Eu tenho a identidade muito bem definida em Deus. Só que quando você fala assim, diante do diabo, inclusive, você está falando para ele também quais serão os seus próximos passos. É a sua identidade quem define onde você estará daqui a um tempo. Quais são os seus planos para o futuro? Se apegue à sua identidade. Diante dessas lutas espirituais, inclusive, acerca da tentativa do diabo de fazer nós desistirmos, se apegue à sua identidade, sabendo que ela te levará aos próximos passos. É o seu futuro sendo definido por aquilo que você é. Amém?
Então, por vezes, até mesmo falar sobre a nossa identidade vai trazer para nós, como trouxe a Jesus, consequências por vezes dolorosas demais. Mas é exatamente isso que nos leva à plenitude no Senhor, ao que o Senhor tem para nós. Então não negue a sua identidade, porque ela está atrelada ao seu futuro. E aquilo que você diz quem você é aquilo que vai definir onde você estará daqui a um tempo. Amém? Então é necessário que nós compreendamos o poder das palavras e declaremos essas palavras bíblicas, inclusive, para que, assim como Deus no princípio, as coisas se transformem. Se as suas circunstâncias estão difíceis, queridos, saiba que você tem poder em você. Às vezes nós esquecemos que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Nós vivemos como se, assim como o mundo vive. Às vezes nós nos encontramos em desesperança em relação ao futuro. E às vezes nós não fazemos aquilo que é o básico, biblicamente falando. Declare biblicamente quem você é. Declare as mudanças nas circunstâncias da sua vida. Se firme a sua identidade. E assim sendo, o seu futuro não será diferente do futuro glorioso que próprio Jesus teve. É isso que Ele nos ensina. Amém? Se coloque de pé. Feche os teus olhos. A revelação do amor de Deus hoje aqui para nós traz a nós um entendimento ainda maior em relação a essa palavra. Por isso eu queria que você lembrasse aí das vezes em que o diabo te confrontou em relação à sua identidade. E ao mesmo tempo você também buscasse palavras bíblicas e desse respostas para ele. Há poder em nós para isso. O que Cristo fez não só revela a sua pessoa, mas Ele dá a nós também a autoridade de sermos como Ele. Pai, nós te louvamos por mais este encontro. Nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos porque a Tua palavra confronta os nossos corações para que sejamos diariamente, ou lembremos diariamente, que Cristo é o precursor. Só que ao mesmo tempo em que Ele abre caminho, Senhor, Ele nos chama para segui-lo. Por isso, diante de toda e qualquer circunstância que nós enfrentamos nesses dias, Pai, nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus a nossa identidade em Ti. Por vezes o diabo vem lançando, Senhor, diante de nós ações do nosso passado. E isso por vezes entristece o nosso coração, mas é maravilhoso quando ele tem somente o passado. Para querer jogar culpa sobre nós.
E Ele o faz porque Ele não tem nada aqui e agora. Ele não tem nada aqui no presente. Porque ainda que tenhamos as nossas dificuldades diárias nesse caminho do cristianismo, ainda assim nós temos sido renovados, fortalecidos, transformados. O nosso coração tem mergulhado em Ti. Por isso que a Tua palavra esteja, Senhor, cada vez mais diante de nós, não como informação, mas como revelação, para que nós a usemos e declaremos diante dessas circunstâncias, Pai. Toda a culpa, em nome do Senhor Jesus, neste momento é colocado por terra. Nós evidenciamos a Tua palavra, Senhor. Ela é a revelação que nós precisamos, e é ela que nós trazemos aos nossos lábios e ao nosso coração. Visita os nossos corações e trata em nós, Senhor, firmando em nós dia após dia a identidade em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O culto está encerrado. Que essa semana você considere não só a palavra que foi pregada aqui, mas considere o que o Senhor fez hoje aqui. Amém. E tome isso como a verdade que destina você. Em nome de Jesus. Amém. Amém.